No Conversa com Orley de hoje, recebemos o sommelier Rodrigo Raniero, que falou sobre a viticultura e a vinicultura. São áreas que vêm crescendo na nossa região. Algo novo também, né? Então nós temos hoje aqui no Triângulo Ar Puro, que representa muito bem com a família Marega, né? A Uhum. primeira produção comercial dele saiu agora e provavelmente eles já estarão com esses vinhos no Brasil na Taça. Temos aí vinícolas em Patos de Minas, Serra do Salitre, Patrocínio, Araxá. Tivemos representação de Araxá aqui no Brasil na Taça também. E várias outras cidades que estão abordando o tema de uma forma muito mais próxima, como Uberlândia, né? Rodrigo também falou sobre a importância de entender qual vinho é melhor para você. E é isso que a gente tenta, enquanto consultor de vinhos, ensinar para o pessoal a beber, né? Quando for comparar, quando for comprar, para não comparar erroneamente, né? E aí tomar produtos bons de todos os países. Todo país tem vinho ruim e tem vinho bom. E sobre o evento Brasil na Taça, que acontecerá em maio deste ano. Tudo isso e muito mais você vai ver no programa que está começando. O Triângulo Mineiro, da década de 70 para cá, surpreendeu o mundo com a criação, com o advento do Polo Centro, transformando o Cerrado num Éden para o agronegócio, com o surgimento da soja, papapá, papapá, daí para fora. E tivemos o trigo, tivemos uma série de culturas que não são exóticas para nós, de maneira geral, mas que para nós, de certa forma, até seriam exóticas. Uma dessas culturas, o vinho. Quem diria Triângulo Mineiro, Cerrado Mineiro, produzindo vinho. Nós temos o grande prazer de conversar hoje para destrinchar essa coisa toda. O Rodrigo Raniero. Rodrigo Raniero é profissional em vinhos pela instituição Diego Bertolini e sommelier profissional certificado pela Associação Brasileira de Sommelier do Rio Grande do Sul. É especializado em vinhos brasileiros e curador de cartas de vinhos em restaurantes. O Rodrigo também é responsável pelo evento Taça Brasil na Taça, edições Uberlândia e Ribeirão Preto. Muito obrigado por ter vindo aqui, Rodrigo. Um prazer muito grande tê-lo em nossa conversa com o Orley. Como é que é essa coisa dessa Brasil na Taça? Obrigado. Em primeiro lugar, obrigado. É uma honra estar aqui, conhecê-lo pessoalmente e poder falar Prazer é nosso. a respeito do vinho. O Brasil na Taça é um projeto que já acontece em Campinas já há cerca de 5 anos, né? Emerson, ele é o criador desse evento, juntamente com a Ana, uma sommelier de lá. E a ideia foi que eu propus para ele para a gente colocar o Brasil na Taça, que é um evento focado na vinicultura brasileira, colocar ele na estrada e levarmos isso para outras cidades grandes também, para que o público tenha uma proximidade Uhum. aí com os enólogos, os proprietários de vinhos. E o Emerson apostou nessa ideia. Então, o ano passado foi a primeira edição, que aconteceu em julho do ano passado, e agora a gente conseguiu trazer a segunda edição, que ela vai ser realizada no dia 17 de maio aqui em Uberlândia, no Hotel Grand Executive. Então, foi um sucesso a primeira edição, o público adorou a ideia, é algo que não tinha ainda acontecido em Uberlândia, e foi essa a proposta, aproximar o público da enologia e principalmente do produto brasileiro. Uhum. Esse evento, obviamente, vai destacar o produto brasileiro, o vinho brasileiro. E o foco é em todas as viniculturas brasileiras, todas as vinícolas. Uhum. Então, a ideia na última edição, nós tivemos 5 estados sendo representados aqui: Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Então, vinhos desses 5 estados, e aí trouxe a graça para o público, né? Porque eles não conheciam esses vinhos, né? E a ideia é que nessa próxima edição a gente consiga trazer outros enólogos e outras propriedades também. Que bacana. O Triângulo Mineiro, como é que está se saindo nessa viticultura? Isso. É algo novo também, né? Então, nós temos hoje, aqui no Triângulo Ar Puro, que representa muito bem com a família Marega, né? A primeira produção comercial dele saiu agora e provavelmente eles já estarão com esses vinhos no Brasil na Taça. Temos aí vinícolas em Patos de Minas, Serra do Salitre, Patrocínio, Araxá.
tivemos representação de Araxá aqui no Brasil na Taça também, e várias outras cidades que estão abordando o tema de uma forma muito mais próxima, como Uberlândia, né? Hum. Através aí do dono da Start, né? O Fábio Perger. Isso, Fábio Perger. Uhum. O Fábio, ele é meio Midas, né? Onde Um ele bota a mão, visionário. coisa, Ele é um a visionário. coisa funciona. Muito bom. O, o, o vinho, além do turismo, enoturismo? Enoturismo. Enoturismo mesmo, Isso. né? Ele representa economicamente, é um bom produto? Sim. Ah, ele dentro de Minas, citando Minas Gerais, por exemplo, foi a primeira vez que ele passou, em matéria de exportação, o produto Hum. do agro aqui, especificamente essa parte do café e tudo mais. Quando a gente entra na parte de vinhos, ele entra numa parte que fomenta não apenas enoturismo, como toda a cadeia industrial do vinho, né? Desde a parte do plantio até a parte de design de rótulo, especialização de pessoas, né? Formação de pessoas para dentro do enoturismo. Então ele movimenta muito a cadeia e, inclusive, recentemente, o governador de Minas instituiu ali o roteiro, a rota de Uhum. vinhos de Minas Gerais em 8 grandes regiões, né, macro-regiões de Minas, mostrando assim que esse tem um fomento muito grande, um apelo econômico muito grande para o Estado. A Embrapa tem dado apoio, a Embrapa, Epamig e tudo mais? EBRAPA, EPAMIG, EMATER, todos esses órgãos eles apoiam conforme as suas responsabilidades. Uhum. E a EPAMIG entrando mais a fundo ainda com respeito à consultoria dentro desses plantios de uva. Sei. Principalmente quem não tem o enólogo, eles têm ali os enólogos que são consultores também, né? Uhum. Bom, plantar uva no Cerrado, até pouco tempo atrás, era coisa impensável, né, Rodrigo? É verdade. É porque tem-se a cultura de que apenas no Rio Grande do Sul teria o clima ideal, não é É. verdade? E lá no Rio Grande do Sul, que a gente fala que o verão, que é a produção deles, normalmente a vindima, a colheita acontece Uhum. de janeiro a março, seria impossível para o resto dos estados a ter essa vindima. E aí, com a sábia decisão de mudar a poda, né, no caso ali por parte do Murilo Albuquerque e Regina, vem também através dos estudos da EPAMIG, né, mas quando implantou-se ali a dupla poda, ou a poda de inverno, né, colheita de inverno, foi adiada essa poda para que fugisse dos meses de chuva que nós estamos vivendo agora, Uhum. que é a parte de verão. Então, por isso que fala da colheita do inverno, né? Que começa aí a partir de junho, julho, agosto, a colheita de inverno acontece nesses estados Entendi. fora do Rio Grande do Sul. Estamos Agora, falando de Sudeste, Centro-Oeste, e inclusive Pantanal está tendo essa colheita também. uhum. Bahia, Isso não existe no Sul, né, essa dupla poda. essa dupla poda não tem necessidade no Sul. Sim. Então, eles escolhem conforme a colheita de verão mesmo, de janeiro a março. A gente pode dizer que essa dupla poda oferece uma dupla colheita, vamos dizer assim? Não, porque na verdade a gente tem uma perda, né? Porque na hora que ele está Ah, começando a sim. produzir, ela é podada para que ela volte a produzir novamente mais à frente. Ah, Então acaba que tem uma perda do que seria produzido, sei. mas não teria ganho com aquela produção, né? Justamente por causa da época que se vive, né? Digo que é um sacrifício que faz, É né, um para ter sacrifício uma. que faz para ter uma colheita melhor lá na É. frente. O investimento em terras, equipamentos, pessoal, tecnologia, compensa bem, Rodrigo? Eu Ou conversando, ainda é uma incógnita isso? Eu conversando com alguns proprietários, eles falaram que, olha, se você é um bilionário e quer se tornar um milionário, monte uma vinícola. É porque o retorno sobre o investimento é a partir Ah, de 10 anos, sim. né? Então, para se ter uma noção de custeio, se eu tiver 1 hectare, né, e quiser plantar um vinhedo ali, eu teria que gastar R$ 300.000 com consultoria, mudas e tudo mais, e toda a consultoria durante 3 anos até a primeira colheita. E Uhum. normalmente a primeira colheita, ela ou é dispensável ou ela é muito fraca. Então se perde com isso. Então R$ 300.000 de início sem ter a cantina para vinificação do produto. Então isso fora a cantina. Ah, Isso a gente só está falando de viticultura. R$ 300.000 iniciais. Então é um valor considerável, né? sim. Isso pode ser uma opção, por exemplo, para quem. Eu vou te fazer umas perguntas aqui, porque a gente, Uhum, de repente, a gente é meio clínico geral, uhum, a gente quer entender um pouquinho de cada coisa. uhum.
O produtor de soja, por exemplo, ele quer ter uma produção ao lado dele de vinho, Ok. de viticultura, fazer aquilo lá. É possível isso? Acontece isso? Normalmente a soja, ela costuma ofender um pouco o solo, né, Hum, mas tudo é uma análise que é feita com o consultor de solos também, né. Então a EPAMIG faria um estudo em cima de viabilidade do solo, conforme as uvas que se deseja plantar. Analisando isso e trabalhando o solo, sim, com certeza, uhum. né. Hoje, normalmente, os cafeicultores é que têm usado muito o espaço para plantar os vinhedos deles. É o caso que a gente tem aí tanto no sul de Minas quanto em São Paulo. A maioria são cafeicultores, né? Olha Então aí. eles aproveitam o conhecimento no agro e investem. É claro que são cultivos diferentes, né? Mas Hum. aí eles investem nesse aspecto da viticultura também. O que esperar do futuro? Como você imagina que será o mundo no tempo seguinte a este? Tecnologias, conexões, inovações. Como será o amanhã das futuras gerações? Há quase 40 anos, nós do grupo Lima e Berger focamos em inovação. E inovar significa olhar diferente, fazer diferente. Acreditamos que tratar com responsabilidade o futuro é tarefa de todos nós. Ideias que se juntam à tradição. É assim que escrevemos nossa história. De higiene à limpeza, de cosméticos a agronegócio. Colecionamos mais de 20 marcas, mais de 2.500 itens produzidos por equipamentos de última geração, com um time de mais de 2.000 colaboradores. Nos orgulhamos por ser uma empresa de bens de consumo 100% brasileira que veio para quebrar paradigmas. Viticultura é quem. Olha aí o conhecimento. Uhum. Viticultura é quem toma conta, quem planta o pé de uva, Isso, é a a pessoa parreira. de campo mesmo. É. É a pessoa que cuida da videira, trata E solo, vinicultura é quem toma conta do vinho. colheu, entrou para a cantina, aí é quem vai vinificar, é a parte produtiva do vinho. Uhum. Eu vi em Pouso Alegre uma viticultura e uma vinicultura também muito grande lá. O que se pretende aqui na região do Triângulo é naquele modelo? O de Pouso Alegre Pouso Alegre. Pouso Alegre eu não É não Sul de Minas. lá provavelmente deve ser a consultoria do Murilo Regina, né, que é uma Ah, sim. consultoria para outras vinícolas, né. Uhum. Minas ainda não. Minas ainda, ela busca aí o conhecimento e a vinificação junto à EPAMIG, né, que hoje, por exemplo, nós temos aqui do lado a vinícola de Araxá, Paiva Aguiar, eles buscam a consultoria da Floeno, que é uma outra consultoria de vinhos, como se fosse a EPAMIG, Sei. e manda esses vinhos para eles, após a colheita da uva, manda para que vinificasse no local Uhum. deles, né. Então, assim, a porque o investimento ele é muito elevado na parte da cantina, e aí tem essas consultorias que fazem isso. No sul tem isso, a Multivinhos, tem a parte do Murilo Regina, tem a parte da EPAMIG, a Floeno, são consultorias que são específicas tanto para a parte de consultoria de enólogo, como na parte de vinificação também, Uhum. né. Então é possível ter, basta investir, né, ter esse conhecimento com investimento. A formação desse pessoal que vai trabalhar na vinicultura, por exemplo, como é que se prepara esse pessoal, Rodrigo? Tem cursos, tem escola? Como é Tem, que é? tem. Normalmente, então, eu conheço enólogos que têm uma formação em química, tem formação técnica em enologia e tem formação também no agro, né. Hum. Então, essas 3 vertentes, elas podem dar base para que a pessoa possa prestar uma consultoria e trabalhar na enologia. É como no caso da medicina, então se eu faço um agro, por entro na parte de engenharia, de agronomia, por exemplo, eu posso fazer uma especialização no mundo dos vinhos, para que eu possa prestar essa consultoria no mundo dos vinhos. Mas hoje já tem o curso especializado para enologia mesmo, né, para prestar essa consultoria de enologia, O vinho brasileiro hoje ele é reconhecido internacionalmente. internacionalmente, principalmente na parte dos espumantes, mas agora os tintos e brancos estão assumindo também essa posição internacional. Hoje eu dei uma pesquisada no pai Google para não falar tanta bobagem aqui com Ah, você. Um concurso internacional no Canadá reuniu 1.630 amostras de 31 países e o brasileiro Jolimon
Jolimon Intendente 2015 da Vinícola Gaúcha Jolimon, ficou na lista dos top 50 melhores da edição de 2024. É recente. O ano passado. Uma premiação bem recente, né? A Jolimon é de Canelas, se eu não me engano. Canelas. Isso. Canelas. O consultor deles, ele é ele tem uma cantina que vinifica para outros também. O enólogo deles também. Então, assim, eles têm muito disso, né? Um prestar consultoria para o outro, dar o apoio. O Jornal Ferrari. E ao lado do rótulo brasileiro estão vinhos portugueses, italianos, chilenos e espanhóis. A fina flor, né, da vinicultura. Sim. Faltaram franceses aí também, que é o creme de la creme, né? Como eu já dizia. Uhum. Mas eles sempre estão ganhando premiações, não só no Canadá, mas na Europa, Estados Unidos, daí é geral, né, no caso dos franceses. Pois é, o vinho como investimento. É outra coisa que eu peguei também na internet. Um champanhe raro é leiloado por R$48 mil e pode valorizar com o tempo. Você compra aquilo ali, bota ali num canto e deixa crescer. Tem alguns vinhos que eles foram feitos para isso, né? Então, a gente está falando de 1% de todos os vinhos criados no mundo foram feitos para envelhecimento. E isso realmente agrega 1% só? 1%. O resto são vinhos para ser consumidos de 5 a 10 anos, né? O resto, os demais, o 1%, sim, para envelhecimento maior. É interessante isso que você está falando. É aquela história da menina que é como o vinho. Quanto mais velho, melhor. Não é bem isso. Não é bem assim, né? Na verdade, assim, existem vinhos frescos, tudo depende do que se deseja para o vinho, né? Então, existem vinhos jovens que são de altíssimo nível, são disputados também, né? Mas existem aqueles que apreciam vinho com envelhecimento, né? Então, tudo depende do propósito. Tem gente que tem gosto para vinho envelhecido, outros para vinho mais fresco, joviais, com fruta, né? Então, vai depender de como que a pessoa quer investir o dinheiro dela ali mesmo. Certo. E se o vinho tem a propensão para envelhecimento. Isso é declarado em rótulo, alguma coisa assim? Ou a pessoa às vezes compra o vinho e não, vou guardar aí para nascimento do 15 anos da minha filha, uma coisa assim. Não é declarado em rótulo, é por meio de estudo mesmo, né? Então, através do estudo do terroir, da vinícola, de tudo que compõe a vinícola, o vinho, como que ele foi feito. Então, é um estudo por trás do vinho para saber se ele vai ser longevo ou não. Né? Então, vinhos que são sem passagem por barrica ou que são propriamente ditos para serem vinhos jovens e consumidos em 5 anos, eles são vinhos que vêm com essa proposta. Inclusive o preço, ele vai abordar muito isso. Vinho para você consumir, se você for deixar, é um risco que você vai ter de perder o vinho, né? E dependendo do armazenamento, até mesmo vinhos que são feitos para guarda, eles podem se perder, se você não armazenar corretamente. Sim. Aí você perdeu o dinheiro. Né? Esse vinho de consumo rápido, ele seria mais barato, vamos dizer assim? Tem vinhos mais baratos, tudo depende também da origem dele, o terroir dele, né? Dependendo do que foi feito naquele vinho. Terroir, o que é terroir? Vamos lá. O terroir é um conjunto de fatores que influenciam no vinho. Então, nele está incluindo clima, a própria terra, o enólogo, a cultura envolvida, quais foram as leveduras utilizadas, a forma de vinificação. Então, tudo isso compõe o terroir. Então, eu posso ter, por exemplo, 2 hectares de vinhedo no mesmo lote e vinificar um de um jeito, o outro de outro jeito. Eu vou ter 2 terroirs diferentes, mesmo sendo no mesmo terreno. É o que muitas vezes é conhecido como single vineyard, que às vezes vem no rótulo. É uma parcela daquele espaço que ela se destacou, talvez por uma insolação, talvez por algum aspecto climático, ou mesmo a acidez do solo, alguma coisa destacou nele, que ele teve um diferencial na uva final. Aí aquele single vineyard ele passa a ter um valor um pouco maior na garrafa final para o consumidor. Então, o terroir é esse conjunto de fatores que afeta o vinho. Gente, mas é muita coisa, é muito detalhe, né, Rodrigo, que implica no aqui. É um mundo maravilhoso, né? Nossa, você está falando, eu tô lá debaixo da parreira, olhando o cacho de vinho, de uva, e transformar aquilo ali, não é como a gente pensa, né? E é interessante. Quando eu fui numa vindima uma vez, aqui perto, vindima, entre aspas, de um amigo nosso, que ele tem uma vinhedo lá, uma coisa assim.
E aquele negócio de Pisar uva, pisar e não sei o quê, e tal, ainda usa aquilo. ainda usa. Portugal ainda usa. A gente tem no Brasil algumas que são mais naturalistas, que utilizam também, né? Uhum. Embora isso não seja aprovado para registro do mapa aqui no Brasil. Tá, isso que eu ia te Né? perguntar. Aqui no Brasil não é aprovado, mas a pessoa pode aprovar, por exemplo, uma cantina, eu posso começar a produzir o vinho, ser legalizado, e depois passar a pisar a uva, pelo menos para um projeto inicial, né? Desde que o mapa não encontre isso, né? Ou não ouça falar. Mas em Portugal é comum, tá? Ainda existem vinícolas antigas que fazem isso, a pisa. É um processo natural, isso daí não estraga, não deteriora o vinho, muito pelo contrário. É apenas o processo de esmagamento É mesmo da isso. uva. Quanto tempo isso vem sendo praticado, né? Sim, sim. Mas é por conta de normas de higiene, sanitização. É muito mimimi também, né, Rodrigo? Tem muito disso, né? Cá para nós, né? Mas pode ser feito sim. Claro, vamos tomar um cafezinho? Vamos sim. Vocês aguentem aí que tem muito papo aqui ainda pela frente. Inclusive, já nós vamos fazer uma degustação aqui, esperar o café descer. E vamos. E esse café, o café Cajubá, não é qualquer café, viu, Rodrigo? Esse daqui Isso já aqui é, excelente. já é clássico. E na sua cidade, onde você nos acompanha, se não tem o café Cajubá no armazém, no supermercado, na venda, você pega o seu celular, o seu notebook, o seu computador. Entre lá, cafécajubá.com.br, entre no Mix do Cajubá, faça o seu pedido, que logo, O logo está aí café é a na sua bebida casa. do Brasil e Cajubá é a melhor opção. Quem mora fora de Uberlândia e região pode receber os produtos Cajubá em sua casa através da loja online que entrega em todo o Brasil. Acesse em www.cafecajubá.com.br e confira todo o mix de produtos e as opções de frete ideais para você. Café é a bebida do Brasil. Cajubá é a melhor opção. A toda hora, em qualquer lugar, café tem que ser Cajubá. Ô, Rodrigo, como saber se o vinho é bom, além do sabor? Muito bem. Muita gente fala que vinho bom é aquele que você gosta, né? Mas bom está atrelado à qualidade. Eu penso assim. E bom está atrelado à qualidade. Realmente, se você comprar um vinho que você não gostou, ele não foi bom para o seu paladar. Mas se ele tem qualidade, e aí a gente vai entrar nesse fator, Uhum. então quer dizer que ele é um vinho bom para comercializar. Sim. Então, às vezes, um vinho que é muito tânico, ou que tem muito tanino, ou que tem muita madeira, passou por muito carvalho, muito tempo, não agrada aquele que gosta de muita fruta, frescor e tudo mais. Mas é um vinho de qualidade também. Então, qualidade envolve equilíbrio dos fatores do vinho: acidez, fruta, tanino e açúcar, ou doçor dele. Uhum. Quando eu tenho um equilíbrio disso tudo, eu tenho um vinho de qualidade, um vinho bom para ser servido. Mas ele pode não agradar. Exemplo, minha mãe ela gosta de vinho mais doce. Então, se ela toma vinho seco, ela não gosta, ela acha que é amargo, ela acha que qualquer outra coisa, mas ela não gosta. Mas não por isso o vinho ele não vai ter qualidade, não é um vinho bom, né? Então a gente fala que tem o fator gosto, que a gente tem que separar, e o fator qualidade aí do produto, né? Então os vinhos que a gente vê em mercado normalmente têm qualidade, os que são vendidos. Dificilmente alguém vai vender um vinho que tem qualidade zero e para perder dinheiro ou perder o nome, né? O bom vinho é o que custa mais caro? Não, esse também é um mito, né? É um grande mito, né? Se a gente for conversar com pessoas que apreciam vinho de um modo geral, que hoje é a população brasileira, assim, se for trabalhar vinhos que são de 1.000, 5.000, 25 mil reais, como um Petrus, talvez não saiba apreciar. E para ela, um vinho de 50 reais é um vinho que para ela agrada, no dia a dia, porque ela não vai entender todas as nuances daquele vinho, se for para analisar um vinho de forma complexa, né? Conforme deveria ser analisado. Então, por isso que é muito gosto, né, da pessoa. Então, não adianta eu pagar, até numa consultoria de vinhos, a gente pergunta como é que é seu paladar. Porque não adianta eu te vender R$200 em vinho, num único vinho, se você gosta de um vinho de 50. Você vai jogar fora, ou vai usar para cozinhar o vinho. Então, não faz muito sentido.
Porque tem gente que diferencia, né? Eu, por exemplo, não consigo. O Carmener, do Malbec, de Pinot Noir, essa coisa toda. Você sabe que é diferente. A gente Mas sabe. às vezes Agora, o as que você bota na nuances, né? boca, você sabe que... É, mas as nuances ali é diferente. Ô, Rodrigo, o vinho seco e o meio seco. O meio seco a gente sabe que é um pouquinho mais barato. Ou não existe isso? Não, também não. Não. Na verdade, o que muda é o percentual de açúcar, né? Então, quando a gente fala de seco, a gente está falando de até 4 gramas de açúcar por litro. Então, na verdade, a percepção de dulçor, não acréscimo de açúcar. Porque o vinho seco não tem acréscimo. O vinho meio seco, pela legislação brasileira, é de 4,1 a 25 gramas de açúcar. Então, ele pode estar quase num vinho seco, como quase num vinho mais doce. E aí o vinho suave, acima de 25 gramas de açúcar por litro. Aí sim, podendo ou não ser acrescentado açúcar, né? Açúcar vínico, no caso. Né? E no caso quando a gente está falando de um vinho de sobremesa, uma colheita tardia, né? Aí a uva ficou sobremadura, então é o açúcar da própria uva também. E aí é diferente de um vinho suave. Né? Colheita tardia, como é que é? Colheita tardia eu deixei a uva passar do ponto. Então ele concentrou mais açúcar e na vinificação ele aumenta o teor alcoólico também. Um vinho de sobremesa, 17% de álcool, 18%. Como se fosse um vinho do Porto, por exemplo. O vinho nacional, Rodrigo, é muito tributado, né? Por isso chega na prateleira meio caro, né? A gente tem muitos fatores, Orley, que afetam o preço. Muita gente fala assim, eu comprei um vinho francês, cheguei lá no supermercado e tem um vinho francês de R$60, um vinho brasileiro lá do Rio Grande do Sul está 80. Isso varia. Aí tem que ver que vinho francês que chegou aqui a 60, né? Vinho francês, assim, pode ser um não argentino. Não, pode ser. Tem espanhol que o pessoal paga R$30, né? Agora, que vinho que é esse que está vindo? Né? Às vezes a gente está comparando, por exemplo, um vinho fresco do Brasil, que é aqui do lado, né? Que tem incidência de tributos, incidência de impostos, incidência do dólar, porque o dólar aumenta transporte, logística, produto, garrafa, rolha, tudo é importado. Então, quando tem um efeito do dólar nisso, tem um impacto. E aí a gente tem que comparar o mesmo tipo de produto. Como é que ele foi vinificado? Qual a quantidade de garrafa lá na França esse vinho passou? Aí eu comparo com o meu aqui, que foi produzido 5 milhões de garrafas com 5 milhões de garrafas lá. Será que a gente compara também nesse nível, né? Porque às vezes a gente compara muito, é um francês por 30, mas o brasileiro é 60. Mas vamos comparar A com A, né? Para entender. E é isso que a gente tenta, enquanto consultor de vinhos, ensinar para o pessoal a beber, né? Quando for comparar, quando for comprar, para não comparar erroneamente, né? E aí tomar produtos bons de todos os países. Todo país tem vinho ruim e tem vinho bom. Claro. Né? Então uma França que é mundialmente conhecida, Itália, todos possuem também vinhos de baixa qualidade, vinhos ruins que não agradam. E normalmente esses são colocados um pouquinho mais de dulçor, é feita uma vinificação diferente para mandar para países que estão emergindo no consumo de vinho, no caso o Brasil. Por isso que o vinho chileno entrou e agradou bastante, né? Ele entrou como meio seco, agradou o paladar, o vinho reservado e outras coisas. Interessante isso. Foi só para forçar a moçada. Mas é natural, é mercado, né? Rodrigo, no Brasil, o Brasil é terra da cerveja, da cachaça, o vinho está chegando devagarzinho, mas já foi considerado uma bebida chique, né? Não é para qualquer mesa, não é para qualquer boteco, vamos dizer assim. Você chega, como se você pede uma cerveja, você vai pedir, me dá um vinho aí. Não está na nossa cultura ainda, né? Como é que é isso? Ele é um produto que ele veio marcado ou taxado de forma errada, né? Assim como, por exemplo, a cerveja, ela já atacou de modo popular, com cervejas Pilsen de entrada e tudo mais, e logo na sequência vieram as cervejas artesanais, né? Que exigem até uma taça específica, agora já tem pessoas especializadas em cervejas, né? Antes não tinha isso. Então, na verdade, a cerveja saiu do popular e está indo agora para algo mais chique, mais grandioso também. Só que o mercado de cerveja artesanal... Tem garrafinha de cerveja que é mais cara que uma garrafa de vinho. Muito mais. Eu paguei numa cerveja belga há um tempo atrás, ela é muito mais cara que qualquer vinho famoso.
né? Então, assim, cento e poucos reais. Então, será que vale? Então, às vezes, a gente tem que pensar nisso. Tem muita coisa, muito estudo por trás. E aí, falando-se de mercado, o vinho ele veio com esse viés de ser algo chique, o que na verdade não é, né? Ele é sim para uma bebida para todas as ocasiões, diferentemente da cerveja, né? Diferentemente do uísque, diferentemente de qualquer outra bebida especial, porque o vinho ele consegue ser um coringa na mesa para qualquer tipo de comida e Sim, ocasião, sim. né? E quando a gente entende isso, a gente passa a notar que ele deixa de ser um produto para alta classe e passa a ser um produto para ser consumido em todas as ocasiões. Num momentos. churrasco, por exemplo, você não vai tomar uísque, né? Não combina. Não combina. Embora tem gente que tome. Tem. Eu conheço alguns que É. tem isso. Mas o vinho, ele cabe ali. Ele perfeitamente. cabe com espumante, cabe com tinto, né? Então a gente tem essa versatilidade do produto, né? A temperatura do vinho, Rodrigo, muita gente fala, mas lá na Europa, lá na França, eles tomam vinho a temperatura natural, não põe na geladeira, não põe nada. Pô, só que lá é 10 graus, 5 graus, né? E aqui é 30, 40, por aí. É verdade. O vinho vai para a geladeira, tem que ir. O vinho ele tem que estar numa temperatura adequada ao produto, né? Uhum. Então o branco, o rosé, o tinto e o espumante cada um tem uma temperatura específica. Por que isso? Porque se ele estiver fora da temperatura adequada, ou ele fica muito forte ou ele perde o sabor, né? Então, exemplo, sim. se eu tenho um vinho tinto encorpado, se eu deixar ele muito gelado, eu queimo as papilas gustativas e perco o paladar, Sim. perco o aroma, perco o sabor dele como um todo. No entanto, se eu deixo ele muito quente, aquilo que é da parte da casca da uva vai ficar mais evidente. Ele vai ficar mais alcoólico, mais tânico, mais adstringente. Então ele tem que estar numa temperatura adequada. Qual que é a temperatura? Não é ambiente. Então um vinho tinto ele vai variar ali, dependendo do tipo do vinho, desde um leve até um mais encorpado, de 12 a 18 graus. Essa é uma temperatura adequada. Para vinhos bem encorpados, 18 graus, né? E normalmente vem atrás do contrarótulo o que o enólogo sugere para que você extraia ali aromas e sabores específicos dele. Senão o vinho pode ser sem graça. Por isso que às vezes alguém fala, eu não gostei do vinho tal. Às vezes tomou errado, às vezes estava num dia ruim, né? Tomou na temperatura errada, enfim. Muita gente fala, tem que escovar o dente para tomar o vinho, escovar os dentes para tomar um bom vinho. Aí que mascara mesmo. Né? Você vai ficar com gosto metálico, né? É o mesmo que tomar um tinto com comida japonesa, né? E o vinho também tem aquela diferença, né? Que o vinho normalmente nos remete a um clima romântico, vamos dizer assim. Vamos tomar um vinho? Não é aquela de vamos tomar uma cerveja. Tem um apelo diferente. Tem um né? apelo. Como eu disse, o vinho é bem versátil, né? Então ele cabe tanto para uma parte romântica. O vinho, na verdade, o melhor do vinho é a companhia, né? Então esteja com uma pessoa que você gosta muito ou com amigos, a companhia diz muito sobre como que vai ser esse vinho na degustação, como você vai entender ele e tudo mais. Eu tenho clientes que tomou um vinho, por exemplo, e ele não gostou do vinho. Eu não estava num dia bom, fui beber sozinho e tal. E era um dos melhores vinhos que a gente Mas tinha. tem muito disso. Tem muito disso. Aí ele comprou outro. Eu falei, eu preciso comprar outro. Aí ele foi num aniversário de casamento em Pirinópolis, com banheira, abriu o vinho e tal. Foi o melhor vinho da minha vida. Então é muito emocional o vinho também, né? É diferente de outras bebidas. Dependendo da ocasião, até um chapinha vai bem, né? Com certeza. Fez a história de muita gente, né? E como? Rodrigo, o que uma pessoa precisa, voltando lá agora no mato, na fábrica, o que uma pessoa precisa para começar a pensar em produzir vinho? Bom, primeiro a parte o pessoal que está ouvindo custo, a gente né? deve estar assim, mas como é que eu faço se eu quiser entrar nisso? Primeiro a parte de custo, né? Entender que aquele retorno dele, se ele estiver pensando em ganhar dinheiro, ele tem que pensar a longo prazo. Então, primeiro é um investimento a longo prazo que envolve trabalho. Ele tem que pensar também qual que é o propósito do vinho final dele. Eu quero um produto que vai agradar o paladar da maioria dos brasileiros. Poxa, então a maioria dos brasileiros hoje bebe suave. Então você vai trabalhar uma uva americana. É isso que você quer? Não, eu quero um vinho específico. Como o povo gosta muito de Malbec argentino, eu quero trabalhar uma uva Malbec. Então ele vai ter um estudo de solo diferente para aquilo.
Então, tudo depende do propósito. Não, eu quero ter apenas uma microvinificação só para eu trabalhar para algumas pessoas, um vinho institucional. Ok, então tem um propósito também. Nós temos um exemplo do cafeicultor em Araxá, que é o Carlos, seu Carlos. Ele tem meio hectare, produz café, e ele tem meio hectare. Ele produziu um vinho de altíssimo nível, altíssimo, nem tinha rótulo, e ele expôs no Brasil na Taça. Então, ano passado, e foi praticamente o vinho do evento. E ele foi sem pretensão alguma. Então ele, não, eu quero produzir um pouquinho aqui só para ver como é que vai ser. E plantou uma uva Syrah que explodiu de qualidade, super madura, pegou uma maturação excelente da uva, um vinho com teor alcoólico excelente, é um vinho nobre, com mais de 14%, e ele extraiu isso em meio hectare. O teor alcoólico influencia muito na qualidade do vinho. O teor alcoólico influencia tanto na parte estrutural do vinho, se ele estiver em equilíbrio, como na parte da longevidade. Sim. Né? Não quer dizer que ele passa a ser um vinho potente. Não quer dizer que ele vai ser um vinho bom. Se ele estiver em desequilíbrio, ele perdeu tudo. Né? Então ele tem que estar em equilíbrio com a fruta, com a acidez. Ele tem que ser um vinho que tenha todas as características em equilíbrio. Então não adianta eu ter um vinho de 14% que eu só sinto álcool nele e perdeu-se a fruta. Ao mesmo tempo, às vezes, um vinho de 12,5%, 13,2%, 13,5%, ele é melhor do que um 14,5%, por conta do equilíbrio. Sim. Acidez, fruta e álcool. Né? Então é interessante analisar isso também. Tem muita gente que me pede apenas vinho acima de 14. É uma baita ciência também, né? Tem que ter muita conhecimento, né? Aí como é que faz? Abre vinho. Vai beber vinho, compra vinho, experimenta diferentes vinhos, o que você mais gosta. Então eu procuro orientar as pessoas nisso. Experimenta, compra vinhos diferentes. Ao invés de ficar só numa uva, só num país, diversifica, muda a uva. Então assim, só no Brasil a gente tem 1.100 vinícolas, só no Brasil. Em Minas, cerca de 100 vinícolas. Então assim, eu vou ficar só num país e numa uva, eu estou perdendo a oportunidade. Nossa. Né? De experimentar coisa boa. Eu tenho um amigo que só toma Carmener. Ele fala que o Carmener é mais suave, não sei o quê e tal. E é mesmo. É o paladar que entrou para o Brasil, que veio do Chile. Né? Ela se deu muito bem no Chile e dependendo do tipo de... Nós temos Carmener no Brasil, de muita qualidade, né? Lá no Vale dos Vinhedos, uma boa produção lá, inclusive, e que não deve nada para o chileno também. Mas é outro terroir, é outro estilo de vinho também. Né? Agora a fruta que vem da Carmener, né? Alguns vinhos que entraram no Brasil como meio seco, agradou o paladar da maioria. E isso é bom. Se agrada de vinhos como esse, vai estar alimentando o paladar e melhorando ele para conhecer outros vinhos também. Claro. Né? Isso é importante. Luciano, o WTC Uberlândia já é uma realidade. Com certeza absoluta, Orley. Prazer falar contigo, falar com seus espectadores, tá? É uma grande realidade. O WTC Uberlândia aconteceu. O primeiro e único AAA empreendimento imobiliário AAA do interior do Brasil. Como é que vai funcionar essa interação entre um empresário localizado no WTC Uberlândia com um empresário localizado em Nova York, Tóquio e outros países? Olha, eu costumo dizer que nós temos aqui o nosso hardware, que é o nosso edifício, 36 pavimentos, rooftop, eu tenho ali o heliponto, esse é o nosso hardware. E a gente tem o nosso software, que é o Business Club, WTC Business Club. Através do Business Club é que esses empresários de Uberlândia e região estarão conectados com mais de 95 países, são mais de 330 cidades onde existe o World Trade Center. Então esse é o canal de interatividade, internacionalização dos nossos negócios e trazer grandes empresas de fora para Uberlândia. Essa é a finalidade do Business Club. Em termos de investimento imobiliário, é único aqui em nossa região. É único porque é uma marca consolidada mundialmente, né? Então a gente traz vários diferenciais aqui do WTC, né? Não é um edifício de escritórios comum. Ele tem vários diferenciais e o público está conseguindo perceber esses diferenciais, o quanto a gente está assim, distante em relação a outros equipamentos aqui de Uberlândia e região. Muito bom. Sucesso, Luciano. Obrigado, Orley, mais uma vez. Muito obrigado. A gente está falando em vinho aqui, minha boca já está enchendo d'água. Você trouxe um vinho para nós. Opa, trouxe sim. Porque não adianta você falar só sobre o produto e não degustar. Exato.
Outro dia nós viemos aqui, trouxemos aqui convidada a Rosalina Vilela, que é da Irlã. Uhum. Eu falei com ela, eu falei, Rosa, se não vier uma balinha acompanhando, não adianta. Não faz sentido. Não faz sentido. Vamos lá. Agora mesmo eu quero te perguntar uma coisa sobre essa... Que muita gente pega a taça, a gente vê isso muito, até virou, de repente vira até motivo de piada. A pessoa pega a taça e dá uma... Fala que é chique demais, né? Enjoado. Olha contra a luz, não sei o quê, cheira, aquela coisa. Uhum. Precisa disso para tomar um bom vinho. Se você quer só beber o vinho, não tem necessidade alguma. Só que numa taça de cristal ele faz todo sentido, né? Quando a gente faz a girada da taça, por exemplo, a taça de cristal ela tem microporos que ajuda a evoluir o vinho, a aerar. Olha, Então ele volatiza os aromas dele com base no álcool que ele tem. Então o álcool ajuda a volatilizar os aromas dele melhor. Por exemplo, uma taça de vidro, um copo americano, ele não vai ter essa mesma textura. Ah, quer dizer que eu não vou beber num copo a diferença é o americano? cristal. É o cristal. Pode beber onde quiser. Só que a experiência ela se torna melhor com uma taça de cristal, com certeza. E aí você gira justamente para evoluir esses aromas, né? Eles volatizarem e você sentir. É diferente, então você sente o cheiro ele antes e depois que você gira a taça, ele mudou o cheiro, Ah, que legal. né? E quando você chacoalha, que aí é a degustação técnica mesmo, né? Chacoalha ele passa pelas laterais, que você sente a acidez, passa pela tampa dos céus da boca, que você sente o tanino, ali você começa a sentir a estrutura de todo o vinho. Doçura, acidez, se está em equilíbrio ou não. Quando você começa a salivar, você sente que ele é um vinho de uma boa acidez também. Então a gente está falando de um Pinot Noir, né? Pinot Noir normalmente é muito famoso na Borgonha, só que lá no sul a gente está fazendo ótimos Pinot Noirs também. Então esse é um vinho com 3 meses de madeira, só que ela está bem integrada, você não sente muita madeira. Você vai sentir ali uma baunilhinha, vai sentir a fruta como cereja, uma fruta fresca vermelha. É a proposta do Pinot Noir. Se ele não for assim, ele perdeu a característica do Pinot Noir, né? Então é interessante quando você gira, se você quiser sentir, né? Interessante. E aí ele dá a diferença de você sentir ele sem girar e depois girando. Delícia. É um Pinot Noir Gostei. brasileiríssimo, Olha, né? De uma enóloga amiga nossa, que é a Paula Schenato também. Um dos vinhos que estiveram no Brasil na taça, para a gente muito bom. degustar. Brasil na taça. Vamos ver como é que vai ser. Vamos dar uma repassada no Certo. evento. Bom, o Brasil na taça, então, ele tem o viés de aproximar o público do enólogo, do proprietário mesmo. Então a gente até evita termos revendedores próximos. Não que não seja, é aberto para revendedores também, Sim. mas o objetivo é ter o proprietário da vinícola para que ele conte a história do vinho e o aproxime. Esse ano vai ser dia 17 de maio no Gran Executive, com 20 a 25 produtores, 20 a 25 vinícolas de 5 estados. Então a proposta é trazer vinícolas de 5 estados e estes apresentarem seus últimos vinhos, os lançamentos dessa safra já, ou no caso da dupla poda, porque não vai ter tempo para vinificar eles, a safra de 2024, né? Então nós teremos ali 5 horas de evento. Não é aberto ao público. Né? Aberto ao público, Assim. né? Vai ter um ingresso onde a pessoa tá. ganha uma taça para ela degustar e ganha um voucher também para ela consumir lá o valor por exemplo, ela comprar uma garrafa que ela gostou, né? E por aí vai. Então aí vão ser 5 horas de evento. Teremos um evento que antecede, que é uma masterclass ou um sunset com os proprietários, né, os donos ali dos vinhedos, e público também, aberto também. É um aberto ao público vinculado à compra do ingresso. É para manter o custo mesmo. E aí, após esses eventos, normalmente a gente tem ali a rodada de negócios. O que a gente, na última, foi 1 hora antes do evento, fizemos uma rodada de negócio com CNPJs daqui de Uberlândia e região. Bacana. Para quê? Para fomentar justamente a compra de produtos brasileiros e ter essa parceria. Então, o ano passado, a gente teve uma média de 100 mil que rodou em reais com essas parcerias, né? Tivemos ali muitas compras, muitas aquisições e parcerias com vinhedos do Sul, de Minas Gerais e São Paulo, né? Goiás, se eu não me engano, não, tivemos do Paraná também.
as parcerias de compra. Então, isso fomenta o comércio local, né? E ajuda também o pessoal a conhecer mais os produtos do vinho brasileiro. Além disso, a gente tem uma parceria com a Emater, e na última a gente teve um dia de campo com a Emater, com produtores rurais da região e com palestras vinculadas ao mundo do vinho. Produção de vinho, uva de mesa, uva fina. Tivemos isso e foi muito bem aceito pelos produtores rurais. E aí esse ano vai se repetir também. Teremos uma inserção na FEMEC para apresentar um mês antes sobre o Eu ia te evento. perguntar isso sobre a FEMEC. Isso. E aí, junto com a Emater também, né? E teremos essa inserção lá justamente para divulgar o Brasil na Taça e abrir para pessoas que desejem conhecer mais. E esse ano a gente vai ter com a Emater provavelmente um summit, com um simpósio ali de palestras vinculadas a vinho para abertura ao público também. Isso na FEMEC. Não, Isso no Brasil na Taça. no Brasil na Taça. Isso. Um summit seria interessante, né, sobre esse Isso. tema. E aí algumas palestras vinculadas juntamente com enólogos e produtores rurais também da Emater. Esse é o objetivo. Trazer a pessoa para a cultura do vinho. Né? Certo. Quando a pessoa fica mais interessada pelo produto ou pelo conceito, ela passa a usufruir mais e querer Com conhecer certeza. melhor. E agora a novidade é que a gente vai abrir para o enoturismo também. Então, as vinícolas que já possuem o enoturismo, poder divulgar o enoturismo dentro do Brasil na Taça. E isso também, mais uma vez, fomenta a parte mercadológica do Estado. Né? Bom, Rodrigo, como é que se escolhe o melhor vinho? Isso para a gente, mais ou menos, ir fechando o nosso papo, porque a conversa já está meio estendida. Falar de vinho a gente Cara, nem vê, mas né? vai embora. Bom, normalmente se pega as melhores uvas de cada país. Então vou citar o Brasil. O Brasil, as uvas de destaque, no sul, por exemplo, a gente fala de Merlot. Merlot, inclusive, ela é uma das uvas utilizadas na denominação de origem Vale dos Vinhedos. Se eu for falar de espumante, denominação de origem Altos de Pinto Bandeira, espumante de altíssimo nível que já tem um selo de garantia ali, né? Então, se eu for buscar espumantes específicos, poxa, por que não olhar o selo de Altos de Pinto Bandeira para isso? Então, existem algumas coisas que facilitam. Na busca do vinho brasileiro, por exemplo, a uva para dupla poda, a gente fala de Syrah e Sauvignon Blanc, no caso dos brancos. Então, escolher essas uvas que são características do terroir daquele lugar, ajuda a gente a tanto identificar a qualidade do produto, como também saber que eu estou adquirindo um vinho que está pegando as características locais. Então, Merlot no sul, na campanha gaúcha, uma uva Taná, né, que ela pega já bem a característica ali do Uruguai, tá do ladinho ali, né? Então, na parte do sudeste ali do Rio Grande do Sul. Então, Taná deles é muito bom, Malbec é muito bom. Aí eu vou subindo, né? A parte de Santa Catarina, uvas italianas como Nebbiolo, entre outras uvas em Santa Catarina está se dando muito bem, né? E aí subo, pego aí Syrah, Sauvignon Blanc, tendo muito teste também com a parte de Marsanne, Marcelin. Então são uvas que o Sudeste, o Centro-Oeste estão trabalhando muito bem também. Então quando você pega a principal uva do local, ajuda bastante. Taná no Uruguai, Malbec na Argentina. Então são uvas características, você não erra. Ou a chance de errar é bem menor, né? Você acredita que fala aqui na nossa região, essa parte de Minas Gerais, pode se tornar, no futuro próximo, um vale do vinho, por exemplo? Sim, eu não tenho dúvida disso. A quantidade de tecnologia e estudo que está sendo depositado aqui, principalmente no caso de Minas, que vem se destacando, eu não duvido que em poucos anos a gente tem um polo de vinhos aqui, sim, com certeza. Legal. Brasília já tem isso. Brasília apostou num laboratório de vinhos recente e foi apoiado por toda a parte governamental de lá. Então já tem vinícolas, tem um consórcio de vinícolas lá em Brasília, cerca de 10 vinícolas, que eles formaram, é como se fosse uma cooperativa, mas Sim. não é, mas é o Vinhos de Brasília, né? Então aquele Vinhos de Brasília é uma cantina que vinifica para 10 produtores e eles lançam vinhos, um vinho por produtor em cima desse consórcio deles. Então ali está crescendo muito também. Temos vinhos até no Pantanal, mas Minas está surpreendendo pela qualidade do produto e o quanto que está avançando com respeito à tecnologia e vinhos de altíssimo nível. Que beleza.
Rodrigo Raniero, foi um prazer muito grande tê-lo aqui. Prazer O todo meu. microfone continua à sua disposição para as considerações finais. Obrigado. Prazer todo meu, viu, Orley? E assim, é sempre bom falar de vinho com pessoas que apreciam Uhum. e também para o público, né? Entender que o vinho não é algo que é tão difícil assim, mas que a gente precisa começar. Assim como foi com cerveja, café e as pessoas vão aprimorando o paladar, o vinho tem Aham. esse viés também, né? O vinho não é algo chique, mas pode se tornar. A cerveja não era e se tornou algo chique. Uhum. O café agora tem se gourmetizado. Então, o vinho ele tem o poder também de vincular em todas as áreas da vida, em qualquer lugar, seja restaurante ou boteco, uma praia, uma piscina. A versatilidade dele é que traz a beleza do vinho para a Com gente. certeza. Agradeço. Muito obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço. E para você que nos acompanhou até agora, o nosso muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua audiência. Até a próxima.